Boa noite, irmãos. Nesse momento, vamos desacelerar nossos pensamentos das preocupações dos dias e nos confiar à paternidade universal de Deus e à fraternidade dos homens, para que possamos realizar a vida de Deus em nós. Sob a suave e meiga palavra de Jesus, toda impregnada de amor e que se reveste de irresistível encanto, saturada de terna solicitude pelos fracos e deserdados, pelos velhinhos esquecidos nos lares de acolhimento, por todos aqueles que te buscam, Senhor Jesus, na certeza de que Tu estás a visitá-los. Derrama energias salutares em ceareiros da caridade, em todos os ramos de ação, como médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, zeladores da limpeza do planeta, enfermos dos lares, pelos esquecidos no meio da multidão sem lar, no enfrentamento do desassossego e nas noites mal dormidas, cuidadores e de transporte de todas as etnias. Todos nós possuímos destacadas obrigações no aperfeiçoamento do espírito. Alma sem trabalho digno é sombra no concerto da harmonia geral. Busquemos a alegria de trabalhar para servir. Procuremos a luz para extinguir as trevas. A fim de atingirmos tão alto objetivo, é indispensável traçar um roteiro para nossa organização mental no infinito bem e segui-lo sem recuar. Continuemos à luz do Evangelho a seguir. O Evangelho da noite se encontra no capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, parábola dos talentos, item 6. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora de seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro, e 1 a outro, a cada um, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou, do mesmo modo, outros 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou-os à conta. Veio o que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão. Além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe amo, servidor bom e fiel. Pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se ao seu turno, e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão, além desses 2 outros que ganhei. O homem lhe respondeu: Bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e colhes de onde nada puseste. Por isso,
Como temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens, restituo o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo, onde não semeei, e que colho, onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro na mão dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juro o que me pertence. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem 10 talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão cumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que parece ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Comentando o nosso evangelho da noite, qual o significado da parábola dos talentos? A parábola fala sobre a responsabilidade e prestação de contas no juízo. Algumas pessoas confundem essa parábola com a das 10 minas, registrada em Lucas 19, de 12 a 27. Mas as duas parábolas não são idênticas e foram pronunciadas por Jesus em ocasiões diferentes do seu ministério. O sermão começa a ser registrado no capítulo 24 do Evangelho de Mateus e, naturalmente, continua por todo o capítulo seguinte. A parte final do sermão enfoca especialmente a questão da necessidade da vigilância e da realidade do juízo vindouro. Jesus diz muito claramente que nesse dia os salvos e os ímpios serão separados. A parábola dos talentos foi contada por Jesus na semana em que ele foi traído. Então, qual seria a explicação da parábola dos talentos? Jesus fala nessa parábola sobre um homem dono de muitas propriedades. Preste a viajar, esse homem confiou seus bens a seus servos. Para um, ele deu 5 talentos, para outro deu 2 talentos, e para o último servo deu 1 talento. Esse talento, confiado aos servos, era uma unidade monetária em uso na época. Estima-se que o talento equivaleria a 6.000 denários, sendo que 1 denário, na nossa moeda atual, seria entre 80 a 100 reais por dia. Era o salário pago pela diária de um trabalhador. Logo, 1 talento equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores daquela época. Naturalmente, esse proprietário era um homem muito rico e, em sua ausência, ele esperava que seu dinheiro não ficasse parado. Quando ele confiou tais quantias a seus servos, obviamente, ele esperava por rendimentos. Outra característica importante é que esse senhor confiou quantidades diferentes de talentos a cada servo. E isso significa que ele sabia muito bem que uns possuíam mais habilidades para os negócios que outros. Sob essa lógica, cada servo recebeu uma quantia adequada de talentos para administrar. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar esse patrimônio. O mesmo fez o servo que recebeu 2 talentos. Já o servo que recebeu apenas 1 talento, enterrou esse talento e ficou aguardando a volta de seu senhor. O costume de enterrar no chão quantias de dinheiro ou tesouro diverso era uma prática comum naquela época. Quando o patrão retornou de sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram seus resultados. O proprietário aprovou os resultados obtidos.
E ainda prometeu confiar aos servos bons bem mais ainda. Além disso, ele também convidou os servos a participar de sua alegria, ou seja, comemorar com eles. Já o servo que recebeu 1 talento e o enterrou, foi chamado pelo proprietário de mau, de negligente e inútil. Diferente dos outros, ele não foi convidado a participar da confraternização com seu senhor. Ao contrário disso, ele perdeu qualquer privilégio que tinha, restando-lhe apenas um terrível lamento. Então, qual é o significado da parábola dos talentos? Ao longo dos anos, diferentes interpretações surgiram sobre a parábola dos talentos. 2 interpretações se destacam das demais como principais. Uma defende que esta parábola se refere ao povo judeu. Já a outra sugere que o ensino desta parábola abrange a totalidade dos cristãos, incluindo os cristãos verdadeiros e os nominais. Claro que esta parábola foi dirigida primeiramente aos discípulos de Jesus. Seja qual for a interpretação e a quem foi dirigido, nenhuma delas pode ignorar que o grande significado da parábola dos talentos enfatiza o princípio de que cada um recebe dons e oportunidades. O servo fiel é aquele que, independentemente da quantidade de talentos recebidos, age com responsabilidade e diligência. O servo fiel valoriza, portanto, o que foi dado pelo seu Senhor. Boa noite, que assim seja. Senhor Jesus, rogamos a Ti e aos abnegados benfeitores espirituais que possam, neste momento em que estamos unidos em um só pensamento e sentimento de amor, que possam nos auxiliar em nossas necessidades materiais e espirituais, fluidificando as águas próximas de nós, de cada um de nós, também as águas dos hospitais e aonde haja a necessidade. Obrigada, Jesus, por este momento tão acolhedor em que estamos vivendo. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, benfeitores espirituais que tanto nos assistem, que tanto nos auxiliam. Que assim seja.